bom dia para você, um feliz sábado, é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Talvez você esteja estranhando, né? Cadê o pastor Hernani? Bom, a partir de agora, até o final dessa temporada, eu estarei com vocês aqui, esse é o nosso espaço, tá bom? Estaremos juntos compartilhando a lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Júlio César Ribeiro e estarei aqui conduzindo este momento a cada sábado. E hoje nós temos mais um tema especial para tratar, iremos entrar nele daqui a pouco, mas antes eu queria dizer para você que é um privilégio poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com você, o meu desejo de que Deus abençoe você, abençoe sua família e que você curta esses momentos aqui. Você poderia estar em outros canais, mas que bom que você escolheu estar conosco aqui na igreja do UNASP. E hoje nós vamos tratar do tema número 8 da nossa lição da Escola Sabatina, o nosso guia de estudos da Bíblia, que tem como tema Educação e Redenção. Esse não é só o tema do trimestre, mas também é o tema específico dessa lição de hoje. Então que você se sinta bem, aproveite, que você aprenda e compartilhe com seus amigos também nas redes sociais esse link, esse nosso canal aqui, tá bom? E hoje eu recebo amigos especiais aqui para compartilharem conosco a lição. E eu vou procurar aqui apresentá-los agora de uma forma bem simples, apesar de serem pessoas que eu gastaria algum tempo aqui falando deles, mas vamos focar naquilo que é mais importante, são amigos pessoais. Eu tenho hoje o pastor Bruno Ferreira aqui, tudo bem, pastor? Feliz Como vai? sábado, tudo bom, Júlio? É um prazer receber você. Muito bom estar aqui tá com bom? você. Pastor Bruno trabalha aqui no UNASP com a gente, na reitoria, Tricamp, na parte de pesquisa, de extensão, junto ali à pró-reitoria. Ele trabalha ali como assistente técnico. Trabalhamos juntos no Centro IT durante 2 anos. E ao lado dele está a melhor parte dele, que é a esposa, a professora Naomi Vidal Ferreira. Tudo bem, professora? Como vai? Oi, pastor Júlio, bom sábado. Muito bem, graças a Deus. Professora Naomi, para quem não conhece, trabalha aqui na parte de também de pesquisa do UNASP Engenheiro Coelho, e ela leciona no curso de psicologia, né? E também dá aula de psicologia para o curso de teologia. É um prazer receber vocês aqui. Vocês têm, nesse momento, querem mandar um abraço para alguém, compartilhar alguma coisa com a gente? Fiquem à vontade. Esse é o momento que vocês podem... Essa parte vai ficar comigo, então. Ok. Eu queria mandar um abraço para os nossos familiares, principalmente, né? A gente, graças a Deus, tem bastante gente, inclusive por aqui, que faz parte da nossa família. Então, se alguém estiver assistindo nesse momento, eu queria mandar um abraço. Ok. Uma família realmente muito querida aí, a gente conhece vários desses familiares. Vamos entrar no tema, então? Eu gostaria de pedir à professora Naomi que iniciasse com uma oração nesse momento, para que nós pudéssemos então ver o famoso verso para memorizar e entrar no nosso tema, tá bom? Querido Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra e também de compartilharmos a Tua Palavra com pessoas sedentas. Dá-nos sabedoria nesse momento e que possamos discutir aqui daquilo que tem a ver contigo e com a Tua Palavra e com os Teus ensinos para nós. Agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. E você que está em casa aí nos assistindo, não sei se você está no quarto, está na sala, está na cozinha, não sei se você está na TV, no celular ou no computador. O importante agora é você não deixar de abrir a sua Bíblia e ler conosco o verso para memorizar do tema dessa semana. O verso para memorizar está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo 3, verso 16. E eu vou pedir ao pastor Bruno que leia esse texto para nós. Tudo bem, pastor Bruno? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, é o principal verso dessa semana que nós usaremos para então dar introdução ao nosso tema. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Muito bem, queridos. Alguns olham a Bíblia como se fosse uma história entre um pai e seus filhos rebeldes, que faz o pai mudar de ideia e castigar os seus filhos. Outros olham para a Bíblia e veem como uma história de amor que deu errado.
Mas as histórias da Bíblia, elas não são histórias diferentes das nossas histórias. E quando nós olhamos os personagens bíblicos, nós percebemos que temos muito em comum com essas pessoas que viveram há muito tempo atrás. Pastor Bruno, vou começar contigo. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que é ser criado à imagem e semelhança de Deus? E essa imagem que Deus criou, nos criou tendo essa imagem que está viva em nós, ou pelo menos estava na criação, com a entrada do pecado, ela foi destituída, sim, não, completamente, parcialmente? Fala um pouco para nós sobre o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Sempre houveram, né, muitas tentativas de tentar explicar essas menções, né, de diversas dimensões. Tanto é interessante ver ali que Deus fala para o homem e para a mulher, em conjunto, que eles são a imagem de Deus. Tranquilo, pastor Bruno. Não tem problema, pode desligar aí. É assim, gente, quando a pessoa é muito ocupada e tem muitas atividades, a gente acaba tendo essas surpresas, mas está tudo certo, pastor Bruno, fique tranquilo, tá bom? Isso, empresta a professora Naomi ali que ela vai desligando. Não tem como cortar. Tá tudo certo, não é verdade? Vamos avançando aqui, pastor Bruno, fique tranquilo. Vamos lá, vamos começar outra vez, pastor Bruno. A imagem de Deus, fale para nós um pouco sobre isso. Vamos lá, retomando. Existem muitas discussões sobre essa questão de ser a imagem de Deus. Como eu falei, né, existe até uma menção relacionada ao casal, né, que é no contexto do casal que é ressaltada muitas vezes aquela questão de ser a imagem de Deus, né, não é uma coisa para o homem só, né, que os criou à sua imagem, também ressaltada no texto bíblico, ali no capítulo iniciais de Gênesis, mas, como eu falei, muita gente já discorreu, já tentou discutir, são características físicas, semelhança no caráter, quais são os aspectos que estão mais relacionados, então tem muitos artigos, muita coisa publicada, né, tentando discutir sobre isso. Eu vou tentar reduzir a discussão para um ponto focal que eu acho que Paulo ele tenta explorar um pouco o que acontece com o ser humano pós-pecado. E como ele é um especialista em teologia judaica do primeiro século e também em teologia cristã do primeiro século, eu acho que ele pode ajudar a gente um pouco nessa compreensão. Se tem alguém que entende disso, é o apóstolo Paulo, com né? certeza ele tem as duas perspectivas ali juntas ali para poder discorrer. Quando chega em Romanos, no capítulo 13, ele fala muito sobre essa questão da relação, da situação, da condição humana. Em especial, no capítulo 13, verso 23, ele fala: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Assim, ele realmente coloca todos os humanos numa situação de pecaminosidade. Ele fala, todos pecaram. Só que é interessante que ao final, quando o verso vai se encerrar, ao invés dele falar, e carecem da graça de Deus, que a gente pode pensar na solução. Mas não, primeiro ele vai falar da problemática. Ele continua falando da problemática. Carecem da glória de Deus. Por que carecem? Porque isso foi perdido. A condição pecaminosa do ser humano levou a essa perda da glória de Deus. Quando a gente olha para os textos bíblicos que decorrem sobre a glória de Deus, nós temos uma relação muito intrínseca com o seu caráter. Quando Moisés chega ali em Êxodo, capítulo 33, 34, e ele vai pedindo para ver a glória de Deus, e Deus aparece, o que ele descorre no final é o quê? Ele descorre sobre o caráter de Deus. Quando você pega os próprios escritos de Paulo, e ele fala muito sobre a condição humana, só que geralmente ele encerra ou conduz falando do fruto do Espírito como o quê? Como uma retomada no ser humano dos atributos que são atributos do caráter de Deus. De certa forma, o ser humano, ele perde através da ruptura com Deus esses atributos, isso é o principal, vamos dizer, a principal perda. Todo o resto, vamos assim, são periféricas, quando a gente olha para essa perda central. E no processo de educação, Deus tenta fazer o quê? Restaurar paulatinamente esses atributos que foram perdidos. E isso acontece com diversos personagens.
acontece até com Moisés, que é o principal escritor, que vai abrir todo esse contexto, vai nos deixar a Torá, né, o Pentateuco, e ele chega aos 40 anos ali, comete um crime, extremamente impaciente, não muito tolerante, foge para o deserto, e agora fala, não, agora eu preciso te ensinar uma segunda parte que você não aprendeu, você precisa agora ter paciência. E ele vai no deserto passar por anos de transformação, de reeducação, em meio a uma ocupação simples, aparentemente perdido o seu propósito de vida, mas Deus reeduca. Acontece com Paulo também. Paulo tem uma compreensão teológica que leva ele a ser um cara também intolerante, perseguidor, um cara que tem uma expectativa muito alta, e Deus fala, chama ele. E nesse processo de chamado também tem que haver um processo de reeducação. E ele passa de uma pessoa perseguidora, intolerante, ao momento em que ele começa a se tornar o quê? Um cara extremamente abnegado, sacrifica, totalmente entregue à vontade de Deus. Então, usando aqui um termo que as pessoas conhecem, não todas, mas muitas conhecem, e nós conhecemos bem, dá para dizer que o ser humano, depois do pecado, ele teve os seus dados corrompidos, digamos assim. Ele veio com um padrão de fábrica, porém, com a entrada do pecado, ele não perdeu completamente tudo que recebeu de Deus, mas aquilo foi corrompido e agora, então, nós precisamos ser restaurados à imagem original de Deus. É isso, pastor Bruno? Quando a gente olha para esse processo de restauração, você está falando dos dados, eu acho que a gente pode olhar de diversas perspectivas. Há atributos físicos, a gente perde a possibilidade de viver eternamente, então isso vai ser restaurado de forma completa com a volta de Jesus. Existem muitas outras características que a gente podia, outras perspectivas, mas eu acho que a principal que a gente não pode esquecer é a questão moral. É a questão do caráter de Deus. Porque a gente pode olhar do aspecto moral simplesmente como a questão das regras, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Mas é diferente. A Bíblia fala para não matar. É uma perspectiva bem legalista, aparentemente. Quando a gente olha para os escritos de Paulo e ele dá enfoque na ação do Espírito como restaurador, ele vai falar assim, então, o Espírito, ele, em seu fruto, ele dá mansidão. O fruto do Espírito da mansidão, ele, de certa forma, é o cumprimento da lei mosaica. E muitos outros atributos que a gente vai ver lá no fruto do Espírito, esses atributos internalizados no caráter do ser humano, ele permite o cumprimento da lei, que é o direcionamento que Deus colocou. Independente da condição humana, Deus mantém um propósito de restauração. É óbvio que nem todas as pessoas têm a mesma realidade, têm os mesmos conflitos, os mesmos desafios, mas o propósito de Deus permanece assim, em restaurar o ser humano à condição que ele tinha antes do pecado. Esse é o propósito dele. E ele trabalha isso durante o nosso período na Terra até um período final em que existe uma restauração completa, com a volta de Jesus. E essa continuidade vai ser dada na eternidade, não é verdade? Agora, professora Naomi, nesse processo de educação e redenção, que é o tema da lição e o tema do trimestre, é interessante que, olhando o mercado de livros, a gente vê muitos livros apresentando Jesus como modelo. Por exemplo, tem Jesus, o maior psicólogo que já existiu, e é a sua área de atuação. Jesus como terapeuta. Eu já vi até um livro chamado Jesus para Presidente, Mas eu nunca vi, por exemplo, pode ser que exista, mas muitos livros apresentando Jesus como professor. Nós vemos, sim, é lógico que essas obras existem, mas existe um foco muito maior em outras profissões do que em Jesus como mestre. E nesse processo de educação, de redenção, a Bíblia apresenta Jesus como mestre. Fale um pouquinho para nós exatamente desse papel de Cristo, enquanto ele esteve na Terra, como professor. Qual a importância do seu método e o que nós podemos tirar de lições desse papel de Cristo no processo de educação? Ok. É muito interessante isso que você trouxe. Realmente, Cristo representou muitas profissões, Ele curou, então ele foi um exemplo para
para os profissionais da área da saúde. Ele foi extremamente sensível com as pessoas que passavam por problemas, inclusive emocionais. Então, ele é um exemplo para nós psicólogos. Ele administrou, não é? Ele administrou, ele alimentou, né? Então, as pessoas que trabalham também com a parte da alimentação das pessoas, do ser humano, né? Da nutrição do ser humano. Então, talvez cada profissão possa extrair algum exemplo daquilo que Cristo foi, né? E como exemplo ele foi perfeito, inclusive do ponto de vista de ser professor, de ser mestre. A Bíblia menciona em muitas situações que ele ensinava as multidões, ensinava os seres humanos que se aproximavam dele, né? Agora, tanto quanto nas outras profissões, como mestre, ele também é um exemplo perfeito. E como que ele ensinava? Né? Que tipo de exemplo ele deixou para nós como professor? Ele ensinava tanto do ponto de vista da prática, quanto do ponto de vista do conteúdo. Como que Cristo era no conteúdo? A instrução dele era sempre direcionada para a compreensão do reino dos céus. E aí eu retomo o que o Bruno, ou o pastor Bruno, para mim Bruno, né? Bruno, falou aqui que foi o propósito de Deus para com o ser humano é a restauração ao que era o plano original. O plano original era que a gente fosse perfeito, que a gente representasse a imagem de Deus de forma completa, e isso foi quebrado com a entrada do pecado. Então, o plano da redenção inclui essa restauração à imagem de Deus, da imagem de Deus em nós, né? E as instruções que Cristo dava como mestre, todas elas incluíam isso. Incluíam o ensino a respeito de como a gente se torna semelhante a Deus, que era o nosso plano original, o propósito original que ele tinha para nós, né? Então, ele tem instruções no sentido de ensinar a gente os relacionamentos, né? Como se relacionar comigo mesmo, como eu posso me relacionar com meu esposo, como eu posso me relacionar com os meus filhos, como eu me relaciono com Deus. As instruções bíblicas, inclusive de Cristo, elas abrangem muitos temas pertinentes para a gente viver e ter uma vida feliz. Agora, além disso, ele era um exemplo como mestre na prática. Como Cristo ensinou? Né? Além do conteúdo que ele ensinou, como ele ensinou? Ele ensinou de forma muito personalizada e adaptada ao aprendiz. Era incrível, assim, se a pessoa caía 7 vezes no mesmo pecado, ele mantinha a paciência necessária para fazer com que a pessoa aprendesse como resultado do erro dela. Se eram os discípulos que estavam há 3 anos e meio ouvindo dele que eles não podiam ser o foco, que eles precisavam aprender a colocar o outro como foco. Eles não, o objetivo do reino dele não era esse mundo, não era a primazia, era o serviço. Se ele precisasse ficar 3 anos e meio falando disso, ele ia continuar e ele ia mostrar com a vida aquilo que ele ensinou com as instruções. Então, quando a gente fala de ensino e redenção, muitas vezes a gente está falando de adaptação à forma com que aquela pessoa precisa aprender. Isso é um desafio. Isso é um desafio, porque a gente se relaciona com tantas pessoas e a gente ensina tantas pessoas, querendo ou não, né, intencionalmente ou não, que se adaptar à necessidade de cada pessoa pode parecer uma coisa impossível de fazer. Ainda mais em dias em que o ensino ele raramente é individual, ele é para as massas, né? Ele é para as massas. Então o professor entra numa sala com 10, 20, 30 alunos, como personalizar a mensagem à necessidade de cada um dos ouvintes? Sim, com certeza isso é um desafio e não necessariamente a gente vai conseguir fazer isso sempre. Mas, ainda assim, o exemplo de Cristo serve para nós. Quanto eu posso fazer disso para eu ser mais eficiente no ensino? E, além desse exemplo, como eu posso direcionar o conteúdo daquilo que eu ensino para a eternidade? Porque a minha instrução vai ser mais eficiente. E aí eu vou estar juntando o exemplo
né, de viver focado na personalização do que eu ofereço de ensino, com o conteúdo. Isso, na minha visão, serve para todas as situações, quando eu instruo os meus filhos. Né? Como eu vou ensinar para os meus filhos alguma coisa que eu não faço? E, ao mesmo tempo, como eu vou ensinar coisas que vão fazer a diferença para eles se o meu conteúdo não inclui a eternidade? Se eu estou focado em tudo que eu ensino, no aqui e agora, no mundo como ele é, na competitividade, a exigência que eu imponho para os meus filhos está direcionada para o mercado de trabalho. Não que isso não seja importante, mas não é o mais mas importante. não é completo. Né? Então, muito interessante isso que você colocou, professora Naomi. Tem uma frase que diz que o exemplo não é a melhor maneira de ensinar alguém, é a única maneira. E podemos dizer então, resumindo até aqui, querido ouvinte, que Cristo foi o professor que aliava conteúdo e forma. Jesus, ele era rico no conteúdo, mas ele personalizava e adaptava aquele conteúdo à necessidade de cada um que ouvia. Então podemos dizer que Jesus, ele, dentro desse processo de redenção e restauração à imagem de Deus, que o pastor Bruno comentou, para esse processo ser vitorioso, ele ter sucesso, o professor também deveria ser perfeito. O método, o resultado deveria ser perfeito, e para isso Deus envia Jesus, o professor perfeito, o exemplo para nós, aquele que não pecou, para ser o nosso grande professor nesse processo de redenção. Não é verdade, amigos? Bom, agora, ainda nesse processo de educação e redenção, pastor Bruno, tem uma expressão que é muito utilizada no Novo Testamento, não muitas vezes, mas ela é utilizada algumas vezes. Ela é mencionada por Cristo e também na parábola do rico e Lázaro 3 vezes, mas Cristo também menciona o termo Moisés e os profetas. Fazendo um link com a redenção, com a educação e com o Antigo Testamento, nos explica um pouco sobre essa expressão Moisés e os profetas e qual a relevância dessa expressão no processo de educação e salvação. A expressão Moisés e os profetas, ela é distintiva entre os judeus ali do primeiro século, mesmo dentre outros descendentes abrâmicos. A gente tem outros descendentes abrâmicos que faziam uso de parte das escrituras. Por exemplo, os samaritanos, eles tinham o seu próprio Pentateuco. Os que seriam a Torá samaritana, né? Seriam os 5 primeiros livros da Bíblia. No entanto, eles não faziam uso dos profetas. Por quê? Porque os profetas em si tinham todo um apontamento messiânico acontecendo, se cumprindo dentro do contexto judaico. E isso muitas vezes não era tão bem recebido ali pelo aquele grupo que se distanciou quando houve a cisão das 12 tribos. Mas, então, essa expressão Moisés e os profetas, ela faz parte da identidade, né? Da identidade tanto dos aspectos conceituais, aquilo que eles enxergavam como visão de mundo, faz parte dos aspectos legais, faz parte dos aspectos espirituais, escriturísticos, litúrgicos. É uma expressão que aponta para a composição da identidade judaica em todos os seus aspectos. Então, assim, meio que você teria que, de alguma forma, a expectativa é que você refletisse aquilo que está nos escritos mosaicos e também no que acontece nos profetas. E muitas vezes ela é colocada como um contraponto. Jesus, inclusive, quando chega ali no capítulo 23 do livro de Mateus, ele fala, quando ele está questionando os escribas, fariseus, ele fala, porque esses se assentaram na cadeira de Moisés. Então, tipo assim, é meio que eles se colocam na posição não apenas de intérprete. Jesus não enxerga assim. Eles se colocam como prescritores. Porque Moisés, os escritos de Moisés são colocados como textos prescritores. Como deveria ser a conduta dentro do contexto da civil e em todos os aspectos da cultura judaica.
Então, esse texto, ele traz essa dimensão, essa visão. Quando vai para o livro de Hebreus, por exemplo, a introdução no exórdio, ali nos primeiros versos do livro de Hebreus, a introdução do livro, é resgatada essa ideia também. Porque o texto do livro de Hebreus, ele vai olhar para todo aspecto litúrgico do templo, santuário, toda a compreensão, e vai tentar apontar para Cristo, seu ministério, vai apontar para Cristo como cordeiro, como sacrifício. E aí eu acho que é uma coisa importante, porque talvez a gente olhe a Cristo da perspectiva de mestre, mas Cristo não é só o mestre, Cristo é a matéria. Quando a gente olha para Moisés e os profetas, eles não apontam a Cristo vindouro apenas como o mestre, mas como o tópico, o conteúdo. Ele é o professor e ele é o conteúdo da disciplina. Ele é o conteúdo da disciplina. Ele é o conteúdo do plano da redenção. Ele fala sobre o amor de um pai que entrega o seu filho, e passa por diversas situações e agruras. E esse filho sobe ao céu para defender, para ser um advogado, para poder defender a causa humana. E ele, de certa forma, essa oferta, esse dom da divindade entregue ao ser humano, ele cria um laço com a humanidade que é imortalizado. Jesus permanece na condição humana agora por toda a eternidade. Então é uma coisa muito, muito bonita, né? E o livro de Hebreus, ele fala sobre isso. Nos falou aos pais, pelos profetas, vai tentar resgatar toda aquela imagem anterior, e hoje nos fala através de quem? Do Filho. A fala só porque Cristo está ensinando? Não, não é só Cristo como ensino, é Cristo como tópico que foi trazido por Moisés e pelos profetas em todo o texto anterior. Tanto que Jesus, quando ele tem um embate com a mulher samaritana, a mulher faz vários questionamentos teológicos ali naquele embate, ela fala, você é maior que Jacó? E Jesus fala, não, você não entendeu quem está falando com você, acho que isso é... E ela questiona, mas é dito que vai vir o Messias, o Messias está onde? Está nos escritos dos profetas. E só que Jesus, os samaritanos eles não acreditavam, eles acreditavam só apenas nos 5 primeiros, no Pentateuco, e aí Jesus fala, sou eu aqui que falo contigo. Jesus se apresenta como o Messias para a mulher samaritana, completando a teologia perdida ali, porque os samaritanos só acreditavam nos 5 primeiros textos. Então Cristo, vamos dizer assim, ele vai muito mais além de ser o mestre. Cristo, ele é o tópico da matéria e ele tenta mostrar, muitas vezes, como os escritos que antecedem apontam para isso. E é o que vai acontecer de forma bem forte ali no livro de Hebreus, que é o livro do Novo Testamento que mais cita o Velho em blocos de citações diretas, que extrai textos do Velho Testamento. Nós temos ali em torno de 26 a 28 blocos de textos do Velho Testamento que são utilizados na argumentação ali do livro de Hebreus. Então, essa expressão, ela vai muito mais além, assim, talvez, do que a gente imagina. Tem uma parte ali do capítulo 23 do livro de Mateus 23, verso 23, que é muito interessante. Jesus ele faz uma ruptura com o pensamento judaico, porque eles estavam muito olhando para a lei, para aspectos minuciosos da lei, quando eles falam ali, por exemplo, do dízimo. Eles tinham aquela plantação, cominho, aquela coisa em casa, tempero, e eles tiravam. Né? Era uma sociedade orientada à agroeconomia. Uhum. Então, aqui é rendimento. Eu plantei, colhi, vou entregar. E eles separavam lá o dízimo, entregavam do endo, do cominho, da hortelã. E Jesus fala assim, só que vocês estão esquecendo os pontos mais importantes da lei. Aí, quais são os pontos mais importantes da lei? Ele fala a justiça, o amor, a misericórdia e a fidelidade ou fé, porque pistis é uma expressão em grego controversa, assim, adaptável, né? Então, é a palavra emuná do Antigo Testamento, né? Exatamente. Então, Jesus ele fala assim, existe uma harmonização nas Escrituras, existem pilares, né, no cumprimento da lei. Porque às vezes a gente fica muito afã da justiça, não, tem que ser justo. Aí não exerce misericórdia. A gente quer ser misericordioso e esquece da injustiça. Sim. E muitas vezes a gente fica tanto nesse afã e esquece que, de certa forma, tem coisas que a gente não pode fazer. E aí demanda a nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa entrega a Deus, porque Ele completa.
Então, esses 4 pilares estruturam a compreensão do Velho Testamento. Os profetas, você vai encontrar ali também, entre os profetas, resgatando, que é o que Deus espera do homem, que é que ande humildemente, né, em justiça e misericórdia. Então, você vê isso se propagando muito nos escritos antigos. Ou seja, a compreensão da lei, a compreensão dos profetas, é uma compreensão, na verdade, do caráter de Deus, que atua em harmonia de justiça e misericórdia. Né? E isso aí se espelha plenamente em Jesus. Pastor Bruno, algumas pessoas, e talvez você que esteja nos ouvindo agora, você, membro da Igreja Adventista ou de qualquer outra denominação, pode ter ouvido que com a vinda de Cristo anulou-se o Antigo Testamento. Mas quando nós olhamos para a vida dele, de Jesus, nós percebemos que Moisés e os profetas era exatamente o que ele vivia. A Bíblia que Cristo tinha para ler em seus dias era o quê? Moisés e os profetas, né? Então, é importante nós percebermos isso, querido, que está nos ouvindo também. Toda a Bíblia é válida. Como nós lemos no começo aqui, toda a Bíblia ela serve para instrução, redenção, educação. E você citou Mateus 23, é interessante que o Senhor Jesus ele não condena o discurso dos judeus, dos fariseus. Ele condena a prática. Ele diz, façam tudo o que eles estão ensinando. O problema é que eles mesmos não praticam. Então eles ensinam e não praticam. Ou seja, Cristo, na sua vida e na sua fala, ele era sábio, né? E aqui eu já vou fazer a ponte para a pergunta para a professora Naomi. Ele vivia Moisés e os profetas. E uma das coisas que Cristo tinha muito, professora Naomi, e que nós precisamos hoje, e o nosso guia de estudos vem falando sobre ela, é a sabedoria. Aliás, se eu não me engano, Provérbios 8, pastor Bruno, ali eu acho que é Provérbios 8, se a minha memória não falha, a sabedoria ali é a própria pessoa de Cristo, né? Eu acho que é Provérbios 8, sabedoria personificada. Mas, professora Naomi, sabedoria é um dom divino. E a Bíblia diz que aquele que não tem, pode pedir a Deus que Deus dará livremente. E Salomão, sem dúvida, é o maior exemplo disso. Qual é a importância da sabedoria divina na vida dos mestres, dos professores que ensinam outras pessoas, que têm um papel de educar, de redimir, de transformar, porque educação é isso, educação é transformação. Eu gosto muito de vocês nesse aspecto. Quem conhece vocês sabe o quanto vocês são ligados à educação e quanto vocês incentivam a educação, né? Eu sou um exemplo disso, né? Se hoje eu avancei nos estudos, eu pude fazer isso, é porque 2 grandes incentivadores foram vocês, né? O pastor Bruno, quando trabalhamos juntos, e você sempre apoiando também. Então, qual é o papel do mestre, do professor, e qual a necessidade da sabedoria na vida dele? O que Cristo tinha em relação a isso que serve de lição para nós e como nós podemos ser mais sábios no processo educacional? Essa pergunta é muito, muito importante, ao mesmo tempo que é desafiadora. Eu queria colocar aqui que a sabedoria é determinante para a forma como o professor vai dirigir os seus alunos. Porque se a gente pegar Hitler e Cristo, são mestres, mas que tiveram desfechos completamente diferentes no direcionamento dos alunos, né? Das pessoas que eles educavam. Então, o ser humano ele é muito atraído pelo poder. A gente é muito atraído, a gente é naturalmente atraído pelo poder. A gente quer ter influência. E isso vem de muitas formas, né? Isso vem através da estética, isso vem através da arte, né? Vem através do discurso. Hoje são as redes sociais, As redes sociais. Eu quero ter milhares de seguidores nos meus canais. O dinheiro, ele faz muito isso. E a gente quer que as pessoas reproduzam o nosso pensamento. A gente quer que as pessoas sejam influenciadas por nós. Porque isso nos traz a sensação de poder. Só que qual que é o problema? O conhecimento e a inteligência, eles podem fazer com que a gente chegue ao poder. Quanto mais eu conheço, quanto mais inteligente eu sou,
mais eu vou ter influência sobre as pessoas. Eu vou saber utilizar o conhecimento, né, as minhas habilidades intelectuais para chegar ao poder, legítimo ou não, né, benéfico ou não, né, o poder que vai fazer diferença para a humanidade ou não. Aí que entra a questão da sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria é você permitir que Deus atue através de você para fazer que o seu conhecimento e a sua inteligência sejam utilizados para o bem. Aí a gente vê os efeitos de Hitler e compara com os efeitos da vida de Cristo, né? Hitler, extremamente inteligente, com muito conhecimento, sem a sabedoria de Deus, conduziu as pessoas para a destruição do semelhante, né? Primeiro ele convenceu as pessoas que existiam uma raça superior, né? A gente, né, vê isso até hoje, né? Porque o ser humano continua querendo ser superior, né? Então essas questões defendidas por Hitler, elas continuam até hoje. Então que existia uma raça superior e que essa raça era tão superior que outras raças mereciam ser extintas da face da Terra. E aí a gente compara com os efeitos da vida de Cristo, que foi direcionado, dirigido pela sabedoria vinda do céu. O que Cristo causou, principalmente posteriormente, no posterior imediato à vida dele? Ele causou exatamente o contrário. Os seguidores, a igreja cristã primitiva, ela defendia a igualdade, né? Ela defendia a divisão dos bens. As pessoas vendiam as propriedades para poder oferecer para a igreja, para a comunidade, as pessoas comiam juntas. Então, o ensino de Cristo, quando praticado da forma correta, ele tem efeitos positivos sobre nós, sobre quem a gente é. Ele tem a transformação, ele promove a transformação do ser humano e das coisas ruins que a gente tem. Isso é o efeito da sabedoria. É o poder utilizado de forma guiada por Deus e que tem efeitos positivos sobre nós. O contrário também é verdadeiro. Quando o conhecimento e a inteligência são utilizados sem a sabedoria de Deus, sem o poder de Deus para direcionar, os efeitos sobre as massas, né, o poder é mal utilizado e os efeitos são destrutivos. E aquela comparação de vida e morte, ela fica muito, muito nítida aí. Se eu tenho o poder de Deus atuando sobre mim, a minha inteligência e o meu conhecimento vão ser utilizados de forma sábia, eu vou promover a vida, o crescimento, a transformação do ser humano, né, a melhora do ser humano. O oposto também é verdadeiro. Quando a sabedoria não exerce o papel dela, né, atuando, o poder de Deus atuando sobre o nosso poder como seres humanos, a gente causa estragos, né? Você percebeu até aqui? Olha que interessante. Por que Cristo é o nosso exemplo? De acordo com o que o pastor Bruno e a professora Naomi colocaram aqui até agora, e olhando para o Antigo Testamento de forma especial e também para o Novo, a Bíblia é uma unidade, nós percebemos que Cristo não só é o exemplo o exemplo de forma de ensino, mas também ele é o conteúdo. E você também percebeu uma coisa muito interessante que me chamou a atenção, que educação, conhecimento, o ser humano pode adquirir por si próprio. A professora Naomi falou agora, mas sabedoria somente será dada a você se você pedir a Deus dos altos céus. E como a professora Naomi falou, Deus somente dará sabedoria àqueles que forem utilizá-la para o bem do próximo e para o bem da humanidade. É isso que Deus espera de nós. Mas, pastor Bruno, a professora Naomi citou aqui, e aí eu já mando a terceira pergunta para você, como o pastor Hernani, que já nos entrevistou aqui, né, algumas vezes, como ele sempre dizia, um abraço ao pastor Hernani, que tão brilhantemente guiou este momento aqui, né, esse espaço, e agora está nos assistindo também. Vou jogar uma bomba no seu colo, como ele dizia, né? A professora Naomi citou a igreja primitiva, que seguia o método de Cristo. A partir da ascensão de Cristo ao céu, inicia-se uma nova fase. A igreja primitiva, ela é fundada, digamos assim. Agora, sem a presença de Jesus, o seu maior mestre.
Eu queria perguntar para você como foi o processo de educação na igreja primitiva, se é que ele existiu, quais as diferenças e quais as semelhanças com a forma que nós aprendemos hoje. Vou fazer então um pequeno, uma retomada histórica, assim, bem rápida, né, para a gente chegar na igreja primitiva. Quando você vai ali para o Gênesis, no momento em que a gente olha para o primeiro casal, a gente olha, eles estão numa condição perfeita. E aí talvez seja uma grande confusão que muitas pessoas fazem, e isso, a educação, segundo o olhar que nós, ao avaliarmos os de Ellen White, conseguimos extrair, é que a perfeição não necessariamente extingue a possibilidade de crescimento. A educação, ela não se extingue nessa terra, né? Ela, assim como o primeiro casal tinha a capacidade de aprendizado, de desenvolvimento, de crescimento, em todos os aspectos da vida, apesar de serem perfeitos no Éden, então a educação, ela tem um papel de promover o desenvolvimento e o crescimento. E Ellen White usa muito essa expressão no livro Educação, falando o quê? Tentando transmitir a ideia de que a educação que a gente começou aqui, na verdade, ela continua no céu. Ela não para. Tipo, ela não, então, agora, eu parei de algumas pessoas, comer isso, parei de fazer aquilo, então eu cheguei pronto no céu. Não, você não entendeu nada. Na verdade, você começou um processo que vai durar durante toda a eternidade. Só que sem o quê? A manifestação agora do pecado. Mas o crescimento, o desenvolvimento, eles continuam ocorrendo, né? Deus, na verdade, não colocou a gente estanque pronto, como se nada acontecesse. Quando você sai dos portais do Éden, e o Éden, a educação era muito baseada na experimentação. Deus colocou eles no jardim e vamos experimentar. Vamos conhecer os animais, vamos conhecer as plantas, vamos conhecer a fauna. Deus vinha e conversava. Era muito orientada à experimentação, a pôr a mão na massa, né? Bem hands-on, pôr a mão na massa mesmo. E eles aprendiam em meio à experimentação. Os anjos vinham, mas era muito orientada à experimentação. A gente passa por depois um ciclo de educação focada na família, patriarcal, é o representante de Deus para aquela casa, e aí vem em todos os patriarcas bem orientada a essa educação na família, e chega depois algum momento com os profetas que a gente tem uma perda desse processo de educação familiar, e aí acontecem as primeiras menções de escola. E aí tem a escola de quem? Tem a escola dos profetas. Os profetas, eles começam a exercer um papel que tinha se perdido nas casas, e de certa forma, aquelas escolas acabam tentando transmitir os valores que Deus tinha deixado, né, de certa forma, para a humanidade. Você citou algo que é interessante, só abrindo um parênteses, você já continua, é exatamente o que acontece com o pecado entrando no mundo. O homem vai perdendo a sua condição mental, e aquilo que era passado de pai para filho de forma familiar, agora precisa ser escrito em livros, agora precisa ser colocado nas tábuas de mandamento, né? Deus manda escrever. E as escolas dos profetas têm um currículo bastante interessante, que abrangia vários aspectos da vida humana, tentando retomar aqueles conteúdos perdidos. Sim. Para aqueles que se dispusessem àquela condição. A gente vê depois Jesus retomando muito aquele processo de educação por experimentação. Na sala de aula não é 4 paredes, vamos pôr a mão na massa, vamos experimentar as condições da vida, e ele vai resgatar lições da onde? Da natureza, ele vai reutilizar nas parábolas, em todos os escritos. Então, ele retoma situações do cotidiano, da vida real, da experimentação do dia a dia, para extrair lições. E a gente olha nos discípulos uma grande marca, porque, ao mesmo tempo que a Bíblia fala, ninguém falou como esse homem, e não era os discípulos reconhecendo, eram os inimigos de Jesus, ninguém fala como ele. Mas o grande problema de Jesus não era o que ele falava, era o que ele fazia, e aí isso constrangia as pessoas. E ele fala, mas a gente não consegue achar uma falha na prática dele, exatamente, né? Aí não tem o que fazer, porque une um poder que é quase intransponível.
Muitas pessoas, é muito interessante isso, quando a gente estuda organizações, algumas pessoas têm poder por causa do cargo que exercem, outras pessoas têm poder pelo que fazem, pelos resultados que alcançam, é diferente. E Jesus era exatamente, plenamente isso. É o chamado líder sem status. Exatamente, ele tinha essa capacidade de promover ruptura pela maneira como ele se comportava, né? Isso, na verdade, é extremamente, muitas vezes, desestruturante para as estruturas de poder. Não, mas como assim tal? As pessoas não sabem como lidar muito com isso. Agora, qual que é o problema que a gente vê aqui? Com a saída de Jesus, Jesus deixa um legado para os discípulos e eles entendem parte da lição, mas não entendem completamente a missão. Eles entendem a lição. Jesus quer ensinar uma vida melhor, blá, blá, blá. Tanto que você olha para João, quem João é? João sai do filho do trovão para se tornar o discípulo amado. Então você vê uma ruptura, uma transformação interna. Então, eles entendem, mas não entendem completamente a missão. Quem entende plenamente, nós estamos ali em Atos capítulo 10, por exemplo, a situação ali de Pedro com Cornélio, aquela coisa toda, ele não está entendendo. Deus falou, não é para pregar para todo mundo, esse evangelho não é para ficar restrito. Agora mais assim, não é os privilegiados do contexto judaico, é para o mundo todo. Então, tipo assim, é uma escola que é para ter impacto mundial. Quem vai pegar realmente a ideia, vamos dizer assim, como diz o nosso querido pastor Armin, pegar a ideia, irmãozinho. Pega a ideia, irmãozinho. É Paulo. E aí ele vai ser um cara que vai romper com tudo isso. E ele vai pelo mundo pregando realmente. Depois você vê, acompanhando os discípulos indo, fazendo isso. E é muito legal, porque Paulo, ele é a junção do que tem de melhor no judaísmo, mais preparo, mais capacitação, transformação e missão. Então, meio que cria uma condição de total rompimento com as estruturas sociais daquele momento. Ele tem o preparo educacional, formal, judaico necessário. Ele tem o processo de transformação e ele tem assim, internalizado o propósito e missão. E isso rompe com tudo e a vida dele passa a ser um exemplo para todos. Você vê isso muito, muito fortemente. E é muito legal que Paulo ele tem uma preocupação assim de deixar legado. Ele pega, né, Timóteo, esse texto que é o texto que a lição explora, é um texto que ele vai escrever uma carta assim, de orientação para um cara que ele quer que continue o legado. E Paulo ele tem muito isso, de levar alguém junto, vamos preparar, vamos discipular realmente alguém para isso. E muitas vezes nós, na nossa condição de líderes, a gente muitas vezes fica tão apegado àquilo que exatamente é o que a Ana colocou, que é os desejos humanos, poder, posição, babá, que a gente não quer que as pessoas saibam. Se eles souberem, vai tomar meu lugar. Se eles não souberem, não sei o quê. Se eles souberem, quem vai perguntar para mim? Tipo, é exatamente o contrário que acontece em Jesus, é o que acontece em Paulo. Tipo, vamos dividir, vamos espalhar, vamos. E isso, na verdade, é uma outra energia que muitas vezes a gente não percebe, que é influenciadora tanto quanto, ou muitas vezes muito mais, do que uma posição, um cargo ou qualquer coisa parecida. Você percebe também, você disse uma coisa interessante, a gente percebe que existe uma onda, não são com todas as pessoas, mas há pessoas na igreja, em todas as denominações, que às vezes parece que acreditam que receber o evangelho, tornar-se cristão, é abrir mão do conhecimento nessa terra. E existem até alguns, vocês conhecem, eu também, algumas pessoas que fazem apologia à ignorância, como se não fosse importante estudar, como se não fosse importante crescer no conhecimento. E algumas pessoas confundem isso com a importância de você atender os mais pobres, o próximo. Então, as pessoas acham que não é possível você aliar mérito, crescimento com a justiça social que a Bíblia apresenta. E algumas até dizem assim, a obra vai terminar, não é pelos pastores, é pelos membros leigos, isso é verdade. Mas quando Cristo precisou chamar alguém, ele chamou Paulo, que era o mais capacitado entre todos.
Quando você trouxe um exemplo interessante do Novo Testamento, assim, se a gente olha para o texto neotestamentário, quase tudo, assim, quase tudo não. Quando a gente fala de discussão teológica, é Paulo. João tem o primeiro capítulo, assim, que tem né, direcionamento teológico interessante, mas o propósito do livro não é aquele. João escreve para os filhinhos da igreja, então, os membros. Paulo não discute teologia. Ele vai discutir teologia de maneira ampla, e grande parte da carga do Novo Testamento, dos escritos, nós estamos falando de 14 ali escritos, aproximadamente. 13, 14, exatamente. Depende como vai como classificar você ali classifica Hebreus, né? Não, mas não vamos entrar nessa discussão, não, porque aí é deixa outra para um lição. outro dia. Agora, você vê, é um cara extremamente preparado. Quem é a base da sustentação judaica formalizada, que a gente até discutiu hoje, é Moisés, que é outro cara extremamente preparado. Capacitado. Então, a Bíblia, a gente pensa assim, então despreparo é uma coisa boa. Não necessariamente. Na verdade, Deus, ele se utiliza muitas vezes do nosso preparo. O problema é que às vezes a gente coloca o nosso preparo e aí a gente assume o controle, que é o que Deus teve que mudar com Moisés lá. Você está muito preparado, você está querendo assumir o controle da situação. Não é por aí. Eu tenho que estar no controle e você sendo o conduto. O problema não é quão capacitado você é, mas se você ou Deus está no controle dessa capacidade. E quando ajustou isso, Moisés teve um ministério incomparável, quando a gente olha para o momento do Velho Testamento. Agora, quando você fala dessa situação, sabedoria, poder e ajuda social, para mim é muito interessante o que acontece com o rei Salomão. Porque ele é até citado na lição, a gente não comentou até agora, mas ele vai pedir para Deus sabedoria. Ele não usa a expressão explícita, sabedoria no pedido. Na resposta, o texto bíblico fala, e Deus deu sabedoria, riqueza, Deus vai falando tudo que deu. Mas no pedido ele fala, compreensão, entendimento, para julgar esse povo como? De forma adequada. Antes de Salomão fazer o pedido, fala sobre Davi. Fala que Davi, ele foi um líder que guiou com o quê? Com o coração justo o povo. Exatamente. As expressões que aparecem sobre o coração de Davi na Bíblia, né, aparece lá em Atos, aparece em Salmo capítulo 72 também, versículo 78, elas geralmente estão dizendo assim, do coração de Davi como um coração que o quê? Que se preocupou, mesmo estando numa alta posição, com a necessidade do povo. E é, de certa forma, essa sabedoria que Salomão está pedindo para si. Eu também quero ser um líder que está numa situação que eu guio o povo com discernimento, com justiça, de forma igualitária, tal, porque é uma situação difícil quando o poder está na mão. E Deus, ele dá isso para ele. Só que isso vai se perdendo. E, ao contrário, ele vai se tornando extremamente abusivo para com os seus liderados no fim do seu reinado. Graças a Deus ele se converte novamente a tempo, né? E eu dei uma olhada aqui realmente, Provérbios 8, né? Ali a sabedoria, o entendimento, os teólogos entendem como a personificação. O próprio Cristo ali é a sabedoria, né? Agora, professora Naomi, vamos partir para a prática, se bem que estávamos falando de teoria e prática até agora. Qual é o papel da educação ou a importância da educação para a missão da igreja? Porque nós falamos de como Deus conduziu, Ele chamou, Ele educou, Ele amou Cristo, Ele mandou Cristo, depois veio a igreja primitiva, falamos de Paulo. Na prática, a missão agora da igreja, e por que a escritora Ellen White comenta que a escola, ela diz aqui, eu anotei, o céu é uma escola. Ou seja, dentro daquilo que nós aprendemos aqui vai ter uma continuidade, mas enquanto não chegamos lá, qual é a importância de você buscar a maior educação possível para a missão da igreja? Eu entendo que a educação tem o papel de ensinar o propósito. Por que eu existo? Por que nós existimos? Muitas pessoas passam uma vida inteira se perguntando
por que elas existem, qual o sentido da vida delas. Tem teóricos, né, inclusive na área da psicologia, que toda a teoria deles é baseada exatamente nessa pergunta, né, como ensinar o ser humano a buscar, a encontrar o sentido da vida. E se a gente olha para a educação cristã, o papel dela é ensinar o propósito e o sentido da vida do ser humano. Por que a gente existe? Porque a gente foi criado por Deus. Por que a gente está na situação que a gente está? Porque o pecado entrou no mundo. O propósito inicial de Deus foi quebrado, foi desrespeitado, e a gente vive o caos que a gente vive por causa que a gente se afastou de Deus. Qual que é o fim dessa terra, desse planeta? Qual que é o sentido final, o propósito final que existe para esse planeta? É o retorno de Cristo para a terra ser restaurada e nós retornarmos ao propósito inicial de Deus. A educação cristã ensina isso. Se a educação cristã não faz esse papel, ela não está cumprindo o papel dela. Então, se a educação cristã cumpre o papel de ensinar o propósito, ela vai fazer um papel de preparar pessoas para a missão de forma muito eficiente. Se eu entendo que o meu propósito é estar aqui na Terra como parte desse plano que vem da criação, da queda e da redenção, que nasceu no coração de Deus, de restaurar o ser humano ao seu propósito inicial, eu entendo que eu tenho um papel fundamental como ser humano e na missão de levar essa verdade tão transformadora para as pessoas ao meu redor. Então, eu preciso viver isso, eu preciso pregar a respeito disso, eu tenho uma missão e a minha vida não está aqui por acaso. Então, isso resolve muito do questionamento do sentido da vida. Então, se a minha vida está aqui por uma missão, eu vou atrás de cumprir essa missão. Às vezes, o cumprimento dessa missão passa pela educação formal, a educação inclusive secular, como a gente tem mencionado aqui, como você falou, e o Bruno também. A ignorância não garante que eu vou ser um missionário. Né? Muitas vezes, a minha missão inclui o preparo intelectual. Né? Como o Bruno mencionou, existe Paulo e existe Moisés, né? Os dois que tiveram... Cada um com o seu papel. Cada um com o seu papel, papéis fundamentais, extremamente importantes, que são tão úteis para a gente até hoje e que ajudam a gente a entender o nosso propósito. E foram pessoas que tinham um preparo intelectual tremendo, enorme. Né? Então, a educação cristã, eu tenho a impressão de que a missão dela é ensinar o propósito. E, de forma individual, daí, é promover na pessoa que ela, na comunhão com Deus, construa o cumprimento dessa missão e desse propósito na vida dela. E Deus comunica de forma diferente com cada um de nós. Assim como as missões são únicas, a comunicação de Deus é única. Então, como eu vou cumprir a minha missão ao longo da minha vida, que começa desde o momento onde eu nasci até o momento em que eu vou, né, morrer e a minha vida aqui vai acabar, tudo isso está incluído na minha missão. E Ellen White, inclusive, é enfática quando ela diz que talvez a nossa missão é só nossa e que a gente, se não fizer a nossa parte, essa parte não vai ser feita. Então, se a educação cristã ensina que a minha vida tem propósito e para a minha vida fazer sentido, eu preciso cumprir esse propósito, ela vai ser fundamental na missão. Que a missão da igreja ela é cumprida através da missão que as pessoas individualmente cumprem na vida delas. Então, eu tenho essa impressão. Queridos amigos, vocês perceberam? A Bíblia, a pessoa de Jesus, elas não fazem uma apologia à ignorância, pelo contrário. Quanto mais você lê a Bíblia e quanto mais você aprende de Cristo, mais você percebe o quão importante é você crescer no conhecimento. Estude, não pare de estudar, não pare de crescer, aprenda novas habilidades, aprenda outros idiomas. Apenas lembre-se, a verdadeira educação é ler acima de qualquer outro livro a palavra de Deus. A verdadeira educação cristã é, acima de qualquer outro conteúdo, aprender sobre a pessoa de Cristo. E acima de qualquer outra pessoa que você vá aprender, que você vá ouvir sobre,
Estude a vida de Cristo. Ele é o professor, ele é o conteúdo, e a sua palavra diz que nós podemos e devemos crescer a cada dia. Crescer no conhecimento secular, no conhecimento deste mundo, mas principalmente devemos crescer no conhecimento dele e da sua palavra, não é verdade? Professora Naomi, pastor Bruno, que privilégio ter vocês aqui nesse meu primeiro dia com os nossos amigos, na grande responsabilidade de substituir o pastor Hernani, né? Um privilégio ter vocês aqui, tá bom? Pastor Bruno, olhando ali para a nossa câmera à sua direita, qual é as suas palavras finais para as pessoas que estão nos ouvindo aqui? Você tem 1 minutinho. Eu gostaria de ressaltar que muitas vezes a gente talvez minimiza o papel da educação. Talvez Deus criou o ser humano para ter tanto, né, desenvolvimento que a gente muitas vezes não consegue nem enxergar o quanto ele acredita na gente. Eu acho que esse é o ponto. Isso vai em todas as dimensões. Talvez você olhe para a sua vida hoje e não enxergue. Será que eu sou estimado? Alguém gosta de mim? Alguém acredita em mim? Na verdade, a educação, a forma como a gente vê nos textos bíblicos, em Ellen White, é a educação como uma resposta de amor, dizendo assim, eu acredito em você. Eu acho que é bem isso. Você pode crescer, você pode se desenvolver, você pode aprender, você pode contribuir, você pode impactar a sociedade para fazer tanto. Eu acho que é meio que um convite de Deus a gente a aceitar que Ele acredita na gente. Eu acho que isso é muito bacana, né? Professora Naomi, do mesmo modo, suas palavras para quem está nos ouvindo agora. Ok. Finais. Eu tenho sentido muito que Deus quer educar cada um de nós de maneira individual. Existem habilidades que cada um de nós precisa aprender, existem lições que cada um de nós precisa aprender, existem coisas que a gente aprendeu na vida e que precisamos desaprender e que muitas vezes são destrutivas para nós, que a gente tem dificuldade de lidar, né? Então, o meu pedido seria no sentido da gente permitir que Deus eduque a gente com o jeito que Ele tem, com a paciência que Ele tem, com as segundas, terceiras, 10ª chances que Ele tem para oferecer. Mas, acima de tudo, que a gente permita, que a gente não se feche para ser educado por Deus. Porque, se a gente permitir, Ele vai realizar o papel dele aqui nessa terra, o propósito dele aqui nessa terra, e preparar a gente para viver e continuar aprendendo, né, lá na eternidade, porque, afinal, o céu também é uma escola. Eu tenho certeza que Deus nos educa todos os dias, como vocês disseram, e Deus, Ele nos usa para educar e incentivar a outros, não é? Nós vamos, nesse momento, fazer a oração final, o pastor Bruno vai fazer, mas até quebrando o protocolo, eu queria dizer obrigado a vocês, porque, mais uma vez eu repito, vocês são grandes incentivadores, não só meus, da minha esposa, como de muita gente. E a frase que o pastor Bruno falou agora, Deus dizendo, eu acredito em você, eu me lembro de 3 anos atrás, cada vez que o pastor Bruno entrava na minha sala, num outro departamento, e a gente passava alguns minutos conversando ali, né? E o quanto ele incentivava o estudo, a esposa também. Então, eu agradeço a vocês por serem instrumentos de Deus que tiveram impacto na minha vida de forma pessoal. E eu tenho certeza que na vida de muita gente também. Tá bom? Continuem sendo esse casal pastoral abençoando, influenciando no trabalho, na sala de aula e no dia a dia das pessoas. Tá bem? Vamos orar? Pastor Bruno, por favor. Santo Deus, quando olhamos para o que somos, ou para o que podemos oferecer a Ti, por mais que sejam grandes os nossos esforços, nós percebemos que aquilo que entregamos em Tuas mãos são trapos de imundícia. Obrigado, porque o Senhor recebe esses filhos rebeldes que tem aqui sobre essa terra, em Teus braços, e acredita na nossa transformação,
acredita no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, no nosso aprendizado, acredita no nosso potencial de contribuição, de ajuda, de extensão dos teus braços sobre essa terra. Então, ó Deus, suplicamos que teu Espírito, que tem um papel muito importante nesse processo de educação para com o caminho da justiça e da verdade, nos receba em seus braços e que ele nos conduza passo a passo rumo às mansões celestiais, onde poderemos tomar aulas direto de Cristo. Amém. Por toda a eternidade, sem mais o peso e o dano do pecado. Suplicamos isso em nome desse grande mestre, desse conteúdo maravilhoso, desse bom pastor, que é Cristo Jesus. Amém. Amém. E a você que nos assiste, muito obrigado por ter estado conosco aqui nesse meu primeiro dia. Espero passar muitos outros dias com vocês. Que Deus te dê uma continuidade de sábado abençoada. E semana que vem eu espero você para nós estudarmos mais um tema desse trimestre, da lição chamada Educação e Redenção, com outros convidados especiais. Que Deus te abençoe e que você tenha um feliz sábado.